em que eu quase perdi minha vida 4 vezes, quase morri 4 vezes. Primeiro brasileiro a ser eleito na história do Texas. Cara, você é uma máquina de comentário, porque o que você joga de informação ali no espaço de 1 minuto... Comecei do zero, comecei com $100 no bolso, morando numa barraca, morei na rua mesmo. Fui carpinteiro, landscaping, pintei parede, lavei quarto de hotel, não tenho vergonha de falar. Lavei copo em restaurante e 1 ano e meio depois eu já tinha minha empresa nos Estados Unidos. Eu nunca mais olhei pra trás. Existe algo já para regularizar essas pessoas que já estão fora de status aqui, ou isso é conversa para boi dormir? O que a gente pode esperar da política de imigração de Trump para 2026? Os Estados Unidos estavam caminhando a passos largos para ter igual ao Brasil, onde eles têm territórios fechados, onde tem barricadas e a polícia não entra. Isso ainda não existe nos Estados Unidos. Ainda não existe. Maurício Galante, vereador de Arlington, um cara que conhece a realidade do imigrante, entende também as dores e as dificuldades daqui. O cara trabalha todos os dias para melhorar a vida da nossa comunidade de brasileiros aqui no Texas. Maurício, muito bem-vindo ao PoeiraCast, o primeiro podcast voltado para brasileiros aqui no Texas. É uma honra, satisfação tê-lo aqui conosco. O prazer e a honra é toda minha. Gostei do nome, PoeiraCast. Sacode a poeira e deixa a choradeira para trás, porque aqui nos Estados Unidos, amigo, a parada é dura. Não vem aqui querer fazer o jeitinho brasileiro não, que você não vai emplacar. Só emplaca aqui quem você falou mesmo. Tem que ter determinação, fé, além de muita coragem de estar aqui, mas o país e o estado do Texas principalmente valoriza quem trabalha e quem tem palavra e quem tem determinação, com certeza. E aqui ao meu lado, Túlio Vitti, meu amigo. Túlio Vitti em Texas, que dispensa a apresentação, né? Túlio já conhece, é meu sócio, amigo, cara que a gente já tem parceiro aí há mais de 3 anos. Vai estar conduzindo aqui esse primeiro podcast aqui com a gente, né, Túlio? Estamos prontos para atacar o terror, né, amigo? E sacudir a poeira. Sacudir. Bora. É isso daí, sacudir a poeira, porque se for pra chorar, tem muita gente, Maurício, que eu vejo que vem pra cá com um pensamentozinho, principalmente os coxinhas lá no Brasil, filhinho do papai, que diz, vou passar 2 anos lá, juntar 5 milhões de reais e vou voltar pro Brasil. Quebra a cara se vir pra cá com esse pensamento, tá? Maurício, mas vamos falar um pouco quem que é esse cara, esse fera Maurício Galante, o que esse cara era no Brasil, o que ele faria o que ele fazia no Brasil e o que trouxe ele para os Estados Unidos. Eu me considero uma pessoa privilegiada e me considero uma pessoa abençoada por Deus por ter mantido a fé nos momentos mais difíceis da minha vida. Saí do Brasil em 2003, vim para os Estados Unidos, estou aqui há 22 anos, vai fazer 22 anos agora, e fui ex-oficial da Marinha, vim de uma família muito pobre, muito humilde, fui oficial da Marinha, entrei no colégio, escola naval, me formei, saí da Marinha por motivos administrativos, aquela coisa, né? Você quer fazer as coisas e tem um sonho e você não consegue realizar por causa de burocracia, ou ciúmes, ou puxada de tapete. Isso aconteceu comigo na minha carreira militar e o meu sonho era ser paraquedista da Marinha do Brasil. Não consegui realizá-lo, então eu vou abrir minha própria escola de paraquedismo. Como eu vi que no Brasil paraquedismo não era uma profissão que eu poderia pagar minhas contas, eu falei, eu vou para os Estados Unidos, onde é a terra do paraquedismo. Vim para cá, comecei do zero, comecei com $100 no bolso, morando numa barraca, morei na rua mesmo, fui carpinteiro, landscaping, pintei parede, lavei quarto de hotel, não tenho vergonha de falar, lavei copo em restaurante, e 1 ano e meio depois eu já tinha minha empresa nos Estados Unidos. Eu nunca mais olhei para trás. Depois disso, o povo americano realmente reconhece quem trabalha, né? A gente já falou aqui, quem trabalha e tem determinação e tem um sonho. E me tornei o primeiro brasileiro a ter uma escola de paraquedismo nos Estados Unidos. Tive a escola por 9 anos. Depois tive a sorte de conhecer a minha esposa Larissa Vilela, que está aqui com a gente, a nossa filha, a Estela também. Lindas! Que me ajudava a tocar a escola de paraquedismo. A gente vendeu a escola de paraquedismo, compramos o centro de golfe, que é o maior centro de treinamento de golfe aqui na região de Dallas e Fort Worth. Para o brasileiro que vem aqui assistir as finais da PBR, a final é no AT&T Stadium do Dallas Cowboys, o estádio. É onde a Arlington, é a área que eu represento hoje como vereador eleito, o primeiro brasileiro eleito no Texas. Mas a gente começou aqui com o centro de golfe, que estava meio abandonado, meio caído, ninguém dava a mínima, e a gente reformou ele. 1 ano e meio depois, 2 anos depois, a gente já foi considerado
top 50 do país. Inclusive eu estive lá e parabéns, lindo demais o campo de golfe. E vai ficar melhor ainda, Eu vi o projeto, eu já vi, muita novidade aí. Quem sabe você não encara o projeto com a gente. O homem não para. Mas aí a gente criou um business que foi reconhecido nacionalmente, entre 5 mil unidades parecidas nos Estados Unidos. Nossa, é um dos melhores. E aí a vida política me chamou. Você tem uma comunidade que te ajuda a sair do nada, do zero, a criar um business com 15 mil clientes, com relacionamentos, você muda, transforma uma comunidade toda. Então, na hora que a comunidade veio para mim e falou, poxa, a gente tá precisando de um vereador com o teu perfil, precisando de um city council, né? Que é um vereador com o seu perfil. O que você vai falar? Você vai falar, não, eles te ajudaram quando você mais precisava, agora que eles precisam de uma pessoa que pensa diferente, que age, que toma iniciativa e que muda a realidade da cidade, eu não podia falar não. E aí, graças a Deus, a gente foi eleito ano passado, o primeiro brasileiro a ser eleito na história do Texas, o único brasileiro eleito na história, nos Estados Unidos, conservador, eu sou conservador, membro do Partido Republicano, e hoje é uma honra estar aqui com vocês, através disso que eu acabei conhecendo vocês, gente também de sucesso e gente que faz, é assim que eu gosto. Não é verdade, né, gente? A gente vai entrar nessa parte mesmo, né? Para quem ainda não sabe, o Maurício Galante é vereador aqui no Texas, o primeiro vereador, né, do Texas. Para quem não sabe também, o Texas é a segunda maior economia dos Estados Unidos, mas já a gente vai entrar nesse assunto de qual que é a diferença de ser um vereador nos Estados Unidos para ser um vereador no Brasil. Eu tenho certeza que muita gente vai ver na prática agora, né? Vai ouvir na prática isso daí, mas eu queria focar um pouco nesse primeiro início, Maurício, a história, assim, a relação que todos os imigrantes, as pessoas que saem do Brasil para vir para cá, começam pelo mesmo caminho. São histórias de lavar vaso sanitário, são histórias de entrar na pintura, são histórias de acordar cedo no frio, trabalhar em restaurantes, lavando prato, mas com o passar do tempo, muitos seguem um caminho diferente, né? A exemplo seu, que é hoje vereador, exemplo meu, construtor, exemplo de outras pessoas que nós já recebemos aqui também, como o Alexandre no Texas também, que veio para cá trabalhar na construção, hoje é um baita de um influencer, um cara que foi pro lado do rodeio, que não tem nada a ver com o que ele veio para cá inicialmente, né? Será que, assim, Maurício, às vezes eu fico até pensando, o que algumas pessoas têm de diferente? Porque quando eu cheguei aqui, na época também, logo no início, hoje graças a Deus, muitas coisas aconteceram na minha vida, mas pessoas que eu estava e que quando eu cheguei já estavam aqui, continuam na mesma. Não saem do lugar, continuam na mesma. Eu estou aqui há 10 anos, mas quando eu cheguei aqui tinha pessoas que já estavam aqui há 10 anos, há 15 anos, e eu olho hoje, 10 anos depois, continuam na mesma, na pintura, cortando grama, no landscaping, e não acontecem coisas na vida dessas pessoas, e na vida de outras acontecem. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você falou uma coisa maravilhosa que eu sempre pensei, e inclusive eu escrevi, né, no meu livro que eu lancei ano passado, Se Meu Paraquedas Não Abrir. Eu acho que a grande diferença é a falta de visão, tá? Então no livro eu tenho um anacronismo, chama VOAR, V-O-A-R, que é visão, otimismo, ação e resiliência. Então são os capítulos que eu conto histórias em que eu quase perdi minha vida 4 vezes, quase morri 4 vezes. E como que você chegou aqui para fazer uma coisa, tá aí empresário da construção. O Alexandre veio aqui para fazer outra coisa, tá aí empresário de comunicação na parte rodeio. Eu vim aqui, comecei como eu tinha que começar, mas eu já tinha uma visão de ser empresário e ter minha escola de paraquedismo. Eu acho que isso que foi a diferença na minha vida. A diferença foi, eu conto no livro aqui, foi ter essa visão. Não precisa ser uma visão grandiosa, não precisa pensar grande. O que eu acho é importante pensar grande, né? Você mira nas estrelas, se errar, acerta a lua. Mas, na verdade, eu convivi com muitos brasileiros aqui que estão realmente fazendo a mesma coisa que faziam há 20 anos atrás, porque eu vejo que elas estão andando com as mesmas amizades, bebendo a mesma bebida, indo para o mesmo restaurante, indo nas mesmas festinhas, falando a mesma coisa, enquanto eu saí do nada para ter aqui, né, um patrimônio, né, graças a Deus, muito bem de vida financeiramente, e também ser eleito pela comunidade americana, representante dos americanos nos Estados Unidos. O que eles viram em mim que os outros brasileiros vieram aqui e não tiveram? Eles viram isso, eles viram a visão. Eu acho que você tem um projeto de vida e você... e nesse caso vale a pena pensar grande, mesmo que não se concretize. Porque o que importa não é o que você pensa e como você vai chegar lá. O que importa é a vontade diariamente de conquistar esse sonho que vai abrir portas que você nunca imaginou. Eu acho que essa é a diferença. Pensar grande faz a diferença se você tem sucesso ou se você não tem sucesso. Eu vejo em você, Maurício, algo que
é muito especial, que poucos brasileiros têm. A gente acredita muito em superação, mas eu vejo que você é um homem de superação. São coisas diferentes, né? Uma pessoa de superação, ela desenvolve a estatística de sair de um ponto A e para o ponto B. Você saiu do ponto A e foi para o ponto Z, né? Então, são poucas pessoas que conseguem ter o movimento que você tem, que é sair da escassez extrema, se tornar um empreendedor, não porque você é empreendedor pelos bens feitos do que você fez, mas é um empreendedor porque você primeiro empreendeu sua vida, de sair de um ponto onde que muita gente desiste e ir para um ponto onde que as pessoas já estão acostumadas a estar ao ponto marco zero. Você estava no -1, foi para o marco zero e agora você está no +10, né? Se a gente conseguisse enxergar, assim como os americanos enxergou em você, que é uma potência, que é uma pessoa que realmente saiu de um lugar, que empreende, que é um homem de sucesso e deu um destaque de sucesso para esse homem, se isso fosse feito no Brasil, né, a gente selecionasse melhor as pessoas que estão no poder, como o poder que você ocupa aqui, né, o nosso país também seria melhor, porque você é um cara de sucesso, de superação, não só porque você é um empreendedor de resultado, mas porque você empreendeu a vida e não deixou nunca a vida esmorecer. E hoje você sabe entender sobre pessoas, você entende sobre negócio e tem a posição hoje na política que consegue favorecer pessoas e consegue favorecer negócio, porque a sua visão é ampla sobre isso. Então, parabéns aos americanos que enxergaram isso em você. É por isso que eu sou abençoado. Eu gostaria de complementar o que você falou. Na eleição, na campanha política, quando a campanha política, não só no Brasil como aqui, a gente chama de vicious, né? Pega pra capar, né? Eles colocaram uma pessoa para concorrer contra mim que era veterano de guerra, ferido em guerra, ou seja, o americano valoriza muito a família militar e valoriza muito os que servem o país e dão sua vida pelo país, para concorrer contra mim. Então, como eu ganhei a eleição? Eu falo isso para várias pessoas. Porque eles resolveram apostar num brasileiro que serviu e usaram isso contra mim. Eu servi a Marinha Brasileira, usaram isso que o Brasil está alinhado com a China, a Rússia e Venezuela hoje, é um país inimigo dos Estados Unidos. Usaram isso, fizeram panfleto pela cidade inteira. Esse cara é inimigo dos Estados Unidos. Não vote nele, vote no veterano aqui que foi ferido em combate, que é o vereador. Votaram em mim por quê? Porque eles viram isso. Eles viram que a pessoa que sai do nada e cria recursos e se reinventa, ele tem mais a minha confiança para me representar e ser um político do que aquela que eles já sabem o que esperar. Um militar, veterano de guerra, tudo, mas a experiência de falar outras línguas, de ter criado negócios do nada e de ser empreendedor e ter esse relacionamento com a comunidade, valeu mais, teve mais peso para uma coisa que os americanos valiam muito. Isso para mim é uma questão de orgulho, é uma coisa maravilhosa. Eu não esperava. E estou aqui hoje, né? Não, mas é assim, eu costumo também observar isso, porque é percebível o quanto o imigrante ele tem uma vantagem sobre resiliência sobre os nativos, inclusive americanos. São pessoas de primeiro mundo que nasceram com todas as facilidades, com acesso muito amplo à educação, a meio de transporte. Todas as casas aqui são climatizadas, o cara nunca vai passar um calor ou um frio, ou fome, ou algum tipo de necessidade, né? E a gente que vem de um país de terceiro mundo, não só falando como nós brasileiros, mas também imigrantes de várias etnias do mundo que moram aqui nos Estados Unidos, é percebível a resiliência que a gente tem mais, tanto nos negócios, no empreendedorismo e agora sabendo que na política também, né? Essa resiliência, né? Porque aqui nem o pobre mesmo na favela tem telha de eternite, né? Tem no Brasil, não na favela, né? E é assim, as condições do Brasil, não só condições de saneamento, condição de viver, segurança pública, são péssimas, né? Então o brasileiro vem para cá, tem uma palavra em inglês que resume isso, que é we don't take anything for granted. Então a gente não dispensa nada, a gente aqui aproveita tudo. E o americano, não só nos Estados Unidos, como no Brasil também, eu faço essa pergunta sempre. Falo assim, aqui nos Estados Unidos, quantos imigrantes indianos você vê no Food Stamp aqui, no Bolsa Família daqui dos Estados Unidos? 0. Quantos chineses você vê no Bolsa Família? 0. Quantos brasileiros você vê no Bolsa Família? 0. Quantos... É a mesma coisa no Brasil. Volta para lá. Vai no Brasil, né, o português da padaria. Quantos portugueses você vê no Brasil, imigrante, né? Ganha o Bolsa Família? 0. Quanto coreano no Brasil você vê no Bolsa Família? 0. Na verdade, quanto imigrante de qualquer país do mundo que está no Brasil fazendo sucesso você vê no Bolsa Família? 0. Sabe por quê? Ele chega lá
E ele faz acontecer. Acho que não interessa o país. Se ele está no Brasil, ele faz acontecer. Se ele está na Itália, faz acontecer. Se ele está aqui, faz acontecer. O fato é que o imigrante tem essa vantagem, concordo contigo, tem essa vantagem de chegar num lugar, ter uma pegada diferente, ter uma visão diferente e entender o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. E o local, ele se acomoda. Isso é fato em qualquer lugar do mundo, eu acho. Sim, sim. Você acha que essa sua visão que você tem influencia também decisões suas sobre a política? Com certeza. Diariamente você tem o desafio de criar novas regras, porque o trabalho lá é o trabalho legislativo, então você cria normas e procedimentos e regras e legislação. E também, depois a gente fala um pouquinho sobre isso, o vereador aqui tem um papel quase de subprefeito da região, porque você é eleito no distrito. A cidade é dividida em 5 distritos, eu tenho o meu distrito que eu represento. Então, os problemas diários, do dia a dia, esse toque humano que você dá para as pessoas aqui, não tem o toque humano como tem no Brasil. Então as pessoas aqui, isso é comum, mas você responder um e-mail na hora, você ligar para as pessoas. Então tem gente falando para mim, olha, eu estou aqui há 30, 40 anos, nunca um vereador ligou para mim para resolver meu problema. Ninguém ligou para mim em 10 minutos depois que eu reclamei em alguma coisa. Entendi. Que eu acho que a minha função eu chego lá e eu pego a lista de e-mails e de telefonemas que eu recebi, primeira coisa que eu faço é entrar em contato pessoalmente com todo mundo e esse é o meu telefone pessoal, liga para mim quando você quiser tiver algum problema. Isso não é prática aqui. E como não é no Brasil, né? O vereador, o deputado, o senador some, né? Você encontra ele na época da eleição, né? Sim, na época da eleição aparecem todos. Tem vários vídeos aí que a gente vê. Nesse ponto aqui, os Estados Unidos é a mesma coisa. Na época da eleição eles aparecem e durante o mandato desaparece. Eu não, eu estou presente, não só na época da eleição, mas também no mandato, todos os dias. Hoje mesmo temos 3 eventos para atender, esse aqui é um deles. E as pessoas falam, como é que você consegue? A única resposta que eu dou é a palavra commitment, compromisso. Eu tenho compromisso. É isso, compromisso e responsabilidade. Por isso que está aí e caminhando, né? Com certeza está indo no caminho certo, porque coisas grandes estão acontecendo e a gente vê perspectivas de coisas muito grandes. Mas já voltando e entrando agora para esse assunto de vereador, né? Que eu tô curioso para saber como que foi assim, o que te motivou, Maurício, a entrar no mundo da política e como que foi essa sua transição assim, de onde você estava até entrar ali na política e dizer, sou candidato e ganhei. Eu não tinha essa intenção nenhuma de entrar na política. Eu sempre fui um animal político, a verdade é essa. Porque quando esses problemas geopolíticos aí, Brasil, Estados Unidos, guerra na Venezuela, prisão de Bolsonaro e sucessão presidencial, atrai muitas pessoas em falar sobre o assunto, né? Então todo mundo vira especialista de Instagram, em falar sobre as coisas. Eu sempre eu estudei geopolítica, estudei história, eu sou um estudioso de história há anos, há décadas. Eu leio aí um livro talvez por semana, a cada 2 semanas, eu livro uma dezena de 2 dezenas de livros por ano. Então eu sou sempre antenado, mas atuar na política é uma coisa completamente diferente. Eu já falei aqui, nós tivemos sucesso empresarial e o nosso nome ficou em evidência e a comunidade, mais precisamente, o sindicato de polícia local pediu para eu concorrer, eu aceitei. Aí falou assim, não, vamos concorrer aqui. Falei, como é que é esse negócio de vereador? Não, bota o nome aqui, depois a gente explica. E o Maurício é uma máquina. Eu tava vendo alguns vídeos seus no seu Instagram, na sua plataforma lá, na sua rede social. Cara, você é uma máquina de comentário, porque o que você joga de informação ali no espaço de 1 minuto, se o cara não entender ali um mínimo de política, ele fica voando, não entende nada, mas você faz grande sucesso com os seus comentários no Instagram e são muitos precisos, né? Você tem milhares de visualizações nas suas redes sociais. Sim, me segue lá, o pessoal do Podcast aí, Maurício Galante, .us, né, que é o Instagram, que é a minha plataforma, e o meu nome você encontra nas outras plataformas. Mas eu faço questão de me diferenciar de quem dá notícia. Tem muita gente hoje, como eu sou operador político, muita gente dá notícia. Tem muito especialista que nunca fez nada, não é isso? Eu ando nos corredores, eu vou para Washington, passo 3, 4 dias lá, conversando com senadores, deputados. Eu sou membro do Partido Republicano, então estou sempre com secretários, com deputados federais, estaduais. Não só eu, com outros empresários também, empresários grandes de empresas multinacionais. Arlington tem o Texas Rangers, o Dallas Cowboys, estamos trazendo a Fórmula Indy o ano que vem. Então tudo isso me coloca nos bastidores do que acontece nos Estados Unidos. Muita coisa eu posso falar, muita coisa eu não posso falar. Mas eu procuro falar e fazer análise de coisas para fazer as pessoas pensarem. E eu trago, sem filtro, eu trago, olha, isso aqui que está acontecendo, pensa nisso. Porque notícia já tem Jovem Pan, tem Oeste, tem um monte de lugar, né? E tem também um monte de gente que gosta de falar que sabe, mas não sabe. Então eu procuro fazer análise baseado em fatos
que estão acontecendo, que as pessoas não se atentaram. Faço previsões. A minha previsão aí, que no governo Trump ia cair a Cuba e Venezuela, já fala 1 ano atrás, está se concretizando aqui. Então, para você ver os passos e os movimentos econômicos, né, de comércio exterior, dessa guerra de tarifa, não só o Brasil, Estados Unidos, mas outros países. E é importante as pessoas terem essa informação, porque de papagaio de pirata já tem muito por aí. A gente tá com um cara aqui, já que ele falou, né, sobre perspectivas, e o Maurício, ele como político e vereador, já eu vou fazer essa pergunta, tá, Maurício? Qual que é o futuro aí das leis, o que está sendo esperado para regularização de imigrantes e pessoas que estão aqui, tanto as pessoas que já estão fora de status, como as pessoas que pensam em vir para cá para trabalhar, se o governo Trump já tem algo em mesa para esses imigrantes, uma vez que está sendo especulado que essa expulsão, né, digamos assim, de imigrantes em massa, ela vai ter um foco também pouco esperado aí no próximo ano, para regularização também de trazer pessoas legais, pessoas que estão com o seu... que tem um nome limpo, que não está nada sujo, popularmente falando. Eu gosto de falar a língua do povão, e os comentários do Maurício eu gosto também, porque ele é muito claro, direto e não tem arrudeio sobre aquilo que ele quer falar. Então é uma linguagem que qualquer um entende, a linguagem dele. Mas essa resposta tem muita gente curiosa, você vai responder pra gente já, né, Maurício? Eu queria comentar um pouco sobre geopolítica mesmo. No primeiro governo Trump, o Trump teve um posicionamento diplomático e geopolítico, e aí ele perdeu a eleição, foi traído pela base dele, foi traído pelo Partido Republicano. Muita gente próxima dele tinham agendas que não eram necessariamente do interesse dele. E o governo Biden foi um desastre, fronteiras abertas, e ele jogou os Estados Unidos na mão da China, basicamente, e jogou o Brasil na mão da China. Isso é importante lembrar, que o governo Biden foi o patrocinador do que fizeram com o presidente Bolsonaro, do roubo na eleição. Vou falar claro aqui do roubo da eleição de 22, porque aquele processo que ele não podia falar nada, era prejudicado o tempo todo, e o outro lado podia fazer tudo, nada mais é do que um roubo, né? Então, existe no Brasil um governo ilegítimo, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo também, na Romênia, em outros países na Europa também. E com no retorno do presidente Trump, tudo mudou. Quem tiver o trabalho de ler a doutrina Trump, The Trump Doctrine, que foi escrita em 2018 pelo Michael Anton, que hoje é diretor de diretor de Foreign Policy, de política internacional do Departamento de Estado, você vai ver que o ABC da doutrina Trump, que foi escrito em 2018, no meio do governo dele, está sendo executado passo a passo hoje. Então, o que é essa doutrina Trump? A doutrina Trump é América para os americanos. É como James Monroe, em 1824. Eles chamam de doutrina Monroe, que é Donald M. Monroe, em 1824, presidente, que diz que os interesses americanos falam mais alto em toda e qualquer engajamento geopolítico. Então, era fato. Eu vi logo depois que ele foi eleito, 2 semanas depois, que ele nomeou Marco Rubio como o primeiro latino secretário de Estado, que seria o diplomata-chefe dos Estados Unidos. Eu vi que os olhos estariam voltados para o hemisfério ocidental, que é a América Central e a América Latina. Isso me permitiu prever que haveria um enfrentamento dos regimes autoritários em Cuba e Venezuela para desestabilizar o narcotráfico, que é o que você está vendo que está acontecendo agora. Sim. Desestabilizar o narcotráfico, que é o que mantém os países da América Latina por décadas, já 3, 4 décadas, reféns de uma situação. O Brasil não é diferente. Tá aí 25% do território brasileiro é dominado pelo narcotráfico, né? O narcoterrorismo. Então ele, primeiro, mudou o status dessas organizações criminosas, o cartel de Sinaloa, New Sinaloa, os cartéis do México, mais da Venezuela, da Colômbia. Os cartéis de Sinaloa que inclusive eram interligados com o Pablo Escobar. Não é que vieram desde aquela época do Pablo. Muitas prisões foram feitas, até o filho do Chapito, tá preso, e esse cara trouxe muita informação. Desde o ano passado ele foi preso. O El Chapo tá preso aqui nos Estados Unidos. E o filho dele também. O filho dele, os dois. Eu não soube o filho dele. Chapito, sim. Eu soube que tinham pego, acho que uns 2, 3 anos atrás, Chapito fizeram uma guerra lá no México, Chapito soltaram. Foi preso em maio de 25. E você maio agora? E você precisa ver a lista de pessoas que... Não, ele veio e se entregou. Ele está aqui nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Nossa. E você precisa ver o tamanho da lista de pessoas, familiares, amigos e sócios que ele trouxe para os Estados Unidos, que ele pediu garantia para essas pessoas. Ou seja, ele passou... Você acha que os Estados Unidos não têm a localização de todas as unidades
que fabricam drogas Os laboratórios. Os laboratórios na América Latina inteira, eles têm tudo. Então a questão que o presidente Trump avisou ontem, que os ataques terrestres vão começar, e eles são mais fáceis, porque é difícil você pegar um laboratório e sair daqui para lá, mas no mar você pode movimentar com mais facilidade. Então o fato é que hoje os Estados Unidos dão prioridade total à normalização do comércio, da democracia, da segurança de todo o hemisfério ocidental, e isso inclui o Brasil. Por quê? Porque a China se aproveitou do governo da Autopay, né? Ontem mesmo, sim, ele cancelou todas as... 92% do que o presidente Biden assinou foram cancelados ontem, né? Sim. Foi anulado, porque a Autopay, né? Ele assinou sem saber. Então a China se aproveitou disso e tomou muitos mercados na América Latina. E isso é uma realidade, que então a China, no quintal dos Estados Unidos, no vizinho, os países vizinhos, não é uma boa, porque vai haver um engajamento com a China no futuro. Isso não é questão de quando, mas de como, mas quando, se, mas quando. E esse engajamento deve ocorrer lá em Taiwan, lá no mar da China, não aqui, porque uma China com mísseis na Venezuela, ou Colômbia, ou mesmo no Brasil, apontado para os Estados Unidos, dentro da área e do alcance desses mísseis, nós voltamos à situação de 1962, que é da crise de mísseis de Cuba. Então, fora isso, claro que isso é um objetivo geopolítico, diplomático. Dá para você convencer o americano comum de você gastar bilhões e bilhões de dólares, como está sendo gasto agora, um porta-aviões, 4 cruzadores submarinos? Como é que você vai convencer em gastar 5 bilhões de dólares por dia e manter uma frota lá? Você convence com o argumento que é comprável. Qual é o argumento comprável? 107 mil pessoas morrem de overdose nas ruas dos Estados Unidos por ano. Isso é 2 vezes mais do que morreu na Guerra do Vietnã inteira. 50 mil soldados americanos morreram na Guerra do Vietnã. 100 mil morrem por ano nas ruas dos Estados Unidos. Nossa. E essas mortes são causadas por quem? Pelo inimigo mais próximo, que é Colômbia e Venezuela, são os traficantes. Ou seja, é uma guerra justa. Ele criou uma narrativa, a verdade é essa, ele precisa estabilizar o hemisfério ocidental, mas para isso ele precisa ter uma justificativa vendável, plausível, para ter apoio do Congresso. Sim. E da população americana, que paga a conta. Eu pago a conta, você paga a conta. Inclusive, os Estados Unidos é o consumidor número 1 em drogas no mundo. Exatamente. Exatamente. Né? O povo daqui que consome mais drogas no mundo é os Estados Unidos. E tudo vem, né, lá do continente. E eu vejo esse movimento, vai haver engajamento. E esse engajamento não vai ser só agora. Esse engajamento é para décadas. Tá? Sem falar que, como animal político, eu preciso esclarecer isso para vocês. Existe realmente um lobby muito grande. E não sei o que estou falando, o presidente Eisenhower, quando saiu do poder em 1961, alertou que o maior perigo para a democracia americana era o complexo industrial do armamento. Então essas empresas aí, Boeing, Lockheed Martin, Northrop, são bilhões, são trilhões de dólares de venda de armamento. Qual é o melhor business para esses caras? Uma guerra. Só que hoje, a guerra que os Estados Unidos lutavam era a guerra no Afeganistão, lá do outro lado do mundo. Era uma guerra que era difícil de vender. Qual é o motivo que está perdendo soldado lá no Afeganistão, do outro lado do mundo, para justificar o quê? Só que hoje você tem 2 soldados foram assassinados em Washington aí, há 3 dias atrás, por um terrorista doméstico, né, lá em Washington, da Guarda Nacional. Eles veem como a ameaça do terrorismo doméstico, a ameaça do terrorismo islã e a ameaça do narcoterrorismo interno, que mata 100 mil pessoas por ano. Então, essa é uma guerra muito fácil de se vender, muito fácil de convencer o povo americano que ela é uma guerra justa. Então, ele consegue vender, ele consegue realmente reduzir os índices de violência. Só no Texas esse ano, 34% menos homicídios e assaltos, invasões de casa e propriedade. 34%, não é pouca coisa não. É muita coisa. E você consegue o quê? Fazer os seus doadores de campanha, que são as empresas de aviação, armamento e tal, felizes, porque vai ter que ser utilizado armamento, certo? Sim. Então assim, ele mata 3 coelhos numa cajadada só. Isso é que é o político, ele resolve o problema dos outros, resolvendo o dele também. Trump é um cara polarizador, isso é óbvio, ele é polarizador, mas é um excelente gestor. Ele tem uma visão de mundo diferente. Sim. Eu não vou falar que ele sabe o que sacrificar, mas ele sabe o que tem que fazer para sacrificar menos no futuro. Né? Então, é uma figura muito polêmica, muito polarizadora, mas é um cara de decisão, que ele consegue enxergar o mundo como o mundo deve ser enxergado, né? Como ele deve ser visto, não na sua literatura completa, porque ele pode sim acabar com o que ele quiser acabar, com a fome, com o que ele quiser acabar, ele tem poder para poder fazer isso. Só que ele entende que se ele acaba com algo hoje que pode ser solução na vista do povo comum,
é guerra na vista do povo que controla o mundo. Né? Então, eu acredito que a visão dele de mundo sobre Estados Unidos, sobre o mundo em geral, eu, de certa forma, compactuo com... É uma visão pragmática. Você no poder, você tem... Eu vivo isso todo dia. Você tem que... Claro, você tem investidores, grandes investidores na cidade. Eles trazem negócios, como ele aqui é investidor e developer, né? Incorporador, né? Então você tem esses incorporadores que tem interesse em fazer shopping center, fazer prédio de apartamentos, fazer casa. Só que tem o pessoal que mora ali. Esse pessoal vota em mim. É isso. Né? Então eles confiaram em mim, representar eles e proteger eles de interesses obscuros, certo? Então, se você consegue, ao mesmo tempo concatenar, olha, eu vou votar, vou aprovar isso aqui, mas com certas condições. Para quê? Eu estou protegendo as pessoas que confiaram em mim, que querem que eu mantenha certos parâmetros na cidade, seja de higiene, ou de segurança, ou de tráfego. Históricos. Mas também eu estou trazendo novos negócios para a cidade, que vai criar mais emprego, que vai trazer mais desenvolvimento econômico, que no final das contas, o pessoal que votou em mim, às vezes o pedido nem faz sentido. Eles querem isso, mas eles não têm noção da consequência do que eles estão pedindo. Cabe a mim, como eleito, como representante deles, fazer o meio campo e tentar agradar o máximo que eu puder as duas partes. Óbvio que eu nunca vou agradar 100% as duas partes, mas esse cálculo que você fala que o Trump faz é ser pragmático, ele entender que certas batalhas não vale a pena lutar, que certas pessoas não vale a pena conversar, por isso que ele se torna uma pessoa polarizadora, que ele fala, cara, com esses caras não tem nem conversa, deixa eu conversar com um pessoal do grupo dele aqui, que tem condição de raciocinar e fazer alguma coisa, e vamos tocar isso aqui para frente, fazer esse projeto para frente. Como que você vê agora quando o Trump impôs as taxas, né, que subiu bastante as taxas em relação ao Brasil, Sim. sobre essas taxas, e o Lula foi firme, né, não recuou, o Lula foi em frente juntamente com o Congresso também sobre essas taxas, não recuou, e agora quem recuou e quem revogou essas taxas foi o Trump. E você acha que, na sua opinião, Lula, ele tem lá os defeitos deles, mas quando defende ali os interesses dele, ele vai, e o Trump que deu uma recuada e agora meio que abandonou o Bolsonaro, é percebível isso, abandonou o Bolsonaro e está ali um pouco abraçando e abrindo um pouco para o Lula. Essa é a percepção que o telespectador e o povo brasileiro tem, mas é uma perspectiva completamente errônea. Não é realmente o que aconteceu. Continua hoje... 75% dos produtos que são importados do Brasil para os Estados Unidos continuam com tarifas. Somente 25% dos produtos não tem mais tarifa por interesse próprio americano, que são café, carne e frutas. Sim. Café, carne e frutas. O resto continua com a mesma tarifa. E em comparação com os outros países, os Estados Unidos não cobram mais tarifa de nenhum outro país para os produtos que o Brasil importa. Ou seja, o Brasil continua sendo tarifado. A questão do Lula bater o pé e encarar de frente, o fato é que o governo Lula não tem nada para trazer na mesa. Não tem nada para oferecer para que não seja tarifado. A tarifa é exclusivamente, como teve uma portaria da Casa Branca, que é por questão da perseguição política no Brasil, perseguição política, imprisionamento, não só do presidente Bolsonaro, mas as pessoas estão na papuda lá, um golpe que não existiu, deterioração da liberdade de expressão, da censura no Brasil. Tá aí muita gente aí refugiada nos Estados Unidos, e agora, pro maior calo no sapato deles, tá aí o Alexandre Ramagem no Brasil, que era o chefe da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, está refugiado nos Estados Unidos. Ou seja, se esse cara começar a falar, vai criar problema pro Brasil. Vai criar problema pro Brasil. Então, o pessoal acha que o Lula ganhou a primeira queda de braço. Às vezes é o seguinte... Você, na queda de braço, você não vai continuar fazendo força até o tempo todo, até você chegar e bater ele no outro canto, certo? Você vai querer, a um certo momento, dar uma descansadinha ou puxar um pouquinho para trás para ver se ele bota mais força para você poder derrubar ele de uma vez. Sim. Pensa nisso. Os Estados Unidos têm muito mais poderio de negociação nessa brincadeira do que o Brasil tem. O Brasil tem poderio de negociação. E eu vejo que não está utilizando. Os minerais raros do Brasil são um interesse estratégico para os Estados Unidos, poderiam estar sendo utilizados imediatamente, eu acho que não estão. A questão do controle territorial do Atlântico Sul, para que esse narcotráfico não vá para a Europa ou para a África, a partir do território brasileiro, que é o que não está acontecendo. A Marinha Francesa
prendeu um barco saindo de Santa Catarina ao mês passado, com 7 toneladas de cocaína, prendeu eles na costa dos Açores. Ou seja, o Brasil... Tava indo para onde esse barco? Tava indo para a Europa. Para Europa. É porque toda essa repressão que está acontecendo na América Central e no Caribe, eles precisaram criar outras rotas, né? Sim. Dessa droga. Então a droga, certamente, eu não sei, não tenho essa informação, mas pode estar indo para a Europa e da Europa para os Estados Unidos. Mas o fato é que o Brasil deixou de ser um aliado estratégico dos Estados Unidos, e isso vai custar muito caro para o Brasil. Há quanto tempo eles vão continuar isso eu não sei, porque a Rússia está muito mal das pernas, muito mal das pernas. A China está pior ainda, e não se fala isso no Brasil, né? A China está muito pior das pernas do que a própria Rússia. O quanto tempo que eles vão continuar fustigando e usando Venezuela e Cuba como proxies para forçar os Estados Unidos numa posição de defensiva, a gente vai ver o que vai acontecer. Mas os Estados Unidos hoje tem aí quase 20 trilhões de dólares vindo do mercado exterior em reinvestimento dentro dos Estados Unidos. Em 5 anos vai ser autossuficiente em todas as indústrias, inclusive as estratégicas como minerais raros. Eu ontem mesmo estava estudando sobre isso. E as pessoas não estão entendendo isso. A jogada hoje que o Trump tem da negociação com a China e negociação com a Rússia é temporária, para ganhar tempo. 3, 5 anos, os Estados Unidos vai estar em posição de desacoplar com a China, desacoplar completamente com a Rússia, inclusive, mas ele precisa da América Latina, agora, né? Ele precisa da América Latina como recursos, né? Ele precisa da América Latina. Inclusive entraram numa trégua agora, né? Os Estados Unidos e a China pediram uma trégua ali de um ano, porque os Estados Unidos iniciou colocando as taxas e aumentando. A China, em contrapartida, também aumentou suas taxas. Isso. E aí começou a prejudicar os dois países. E proibiu a compra de metais raros. E anunciaram uma trégua. Exatamente. Mas é isso daí, gente. A gente conversou aqui com o Maurício já sobre o imigrante, o cara que morava no Brasil, o cara que chegou a ser vereador, que é vereador e que é um cara que está aí nos bastidores de vários lugares. Ele não para. 2 semanas atrás eu estava conversando com o Maurício, ele estava no Brasil. 2, 3, 4 dias depois ele estava já aqui nos Estados Unidos. Depois em Washington. Antes de ontem você estava já, acho que Utah esquiando. E agora aqui... Não, Utah eu fui na National League of Cities, que é a Liga Nacional das Cidades. São mais de 3 mil vereadores e prefeitos eleitos nos Estados Unidos inteiro, que se reúnem em grupos de trabalho para resolver problemas das cidades, problemas em comum das cidades. Ou seja, até no momento que você estava esquiando, você também está trabalhando. Mas o que eu estou querendo falar com isso? Ele é um cara que está nos bastidores, tá? Juntamente com o governo Trump, juntamente com os republicanos, democratas, todos os governos, porque ele é uma ponte, ele não tem fronteira, ele não é muro, ele é ponte. É um cara conectado, é um cara que tem muita informação, é esse Maurício. E Maurício, eu quero trazer agora... Quero saber o que você tem aí de informação, de novidade, das especulações nos bastidores para as pessoas que pretendem, que imaginam, que sonham em se regularizarem aqui nos Estados Unidos. O que a gente pode esperar da política de imigração de Trump para 2026? Num primeiro momento, o recrudescimento da imigração vai continuar. Ele vai continuar por alguns motivos que a imprensa também não fala. Você tem hoje, nos Estados Unidos, 12% da população americana vivendo do Bolsa Família americano, que é o Food Stamp, né? Então você tem muitos imigrantes abusando do sistema de Food Stamp, de Bolsa Família aqui. Você tem muitos americanos natos usando o Bolsa Família que não querem ir trabalhar, é o problemático que tem no Brasil, né? É a questão da dar a varinha ou dar o peixe, né? Então os governos populistas, não só no Brasil, mas como aqui nos Estados Unidos, ensinaram a dar o peixe. E as pessoas se acostumaram a pegar o peixe. Nunca deram a vara de pescar, ensinaram eles a pescar e trabalhar por si mesmo. Então, enquanto houver essa problemática de 12% da população americana utilizando o dinheiro do governo para sobreviver, não faz sentido para o governo americano você ter aí 20 a 40 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, se sujeitando a um trabalho aí de 8, 10 dólares por hora, porque você não vive com isso, né? Então, 10 dólares por hora são 400 dólares por semana, que é 1.600 dólares por mês, não é isso? Um aluguel de um apartamentinho de 2 quartos é 1.300. Então, assim, se sua mulher não trabalhar, se você trabalhar por 10 dólares por hora, que nem o imigrante que vem ilegal aceita trabalhar, ele não pode reclamar, né? Porque o imigrante ilegal não pode reclamar do patrão, senão o patrão manda ele pra polícia e a polícia chama a imigração. Inicialmente, esse aí é o imigrante que ainda não assistiu o meu curso, que vai ser lançado agora em janeiro, que ainda não se profissionalizou, que chegou aqui e tá ganhando 10, 12 dólares a hora, mas quando assistir o meu curso vai ser lançado agora em janeiro, ele vai triplicar esse faturamento, tá, mano? Por isso que é importante a iniciativa que nem a sua, porque
Na realidade, essas pessoas que trabalham por 10, 12 dólares estão escravizadas. Escravizadas por um sistema de coisas, por regras que não são cumpridas. Ou seja, existe a regra de a pessoa não pode ficar ilegal aqui e ter que ir embora. Mas não, ela não é por conveniência, olha, das duas partes, tá? Do republicano e do democrata. Por conveniência política, ela não é enforçada, ela não é... Por quê? Porque muitos patrões, não só republicanos como democratas, bilionários aí, é conveniente você ter um cara que trabalha por 10, 12 dólares a hora, né? Demais. Conveniente. Então eles não mudam a lei de imigração que deveria ser mudada, né? E legalizar todo esse pessoal, 40 milhões de pessoas, vamos legalizar eles, vamos pegar eles e vamos fazer eles começarem a pagar imposto, né? Mas eles não pagam imposto, tomando dinheiro de volta para o país deles e estão tomando emprego, na visão deles, tomando emprego de quem deveria estar trabalhando. Então, num primeiro momento, eu vejo recrudescimento. Num segundo momento, e ao mesmo tempo o recrudescimento, eu vou deixar claro aqui, eu acho que você vai convidar algum advogado de imigração que não vai me deixar mentir. Sim. Os vistos de trabalhos especializados para médicos, abriram aí para médicos no Texas, né? Abriram para médicos na Flórida, poder clinicar, tendo diploma no Brasil, mostrou 5 anos de experiência, entra com visto, tá mais fácil o visto de empreendedor, tá mais fácil o visto de investidor, tá mais fácil o visto de habilidades especiais, tá muito mais fácil como antes. O que eles querem é gente qualificada dentro dos Estados Unidos. E gente desqualificada, eles querem mandar embora, não porque o governo é malvado, é porque essa gente está sendo realmente explorada. Não só por americanos, mas também, desculpa, mas é muito caso de brasileiro que está aqui há 10, 15 anos, vem e explora o outro brasileiro. Sim. Eu tratei de 2 casos aqui de brasileiros pagar a viagem pro coiote de brasileiros. Sim. De Minas Gerais, vim 10, 12, 15 pessoas, entrar ali pela fronteira e essas pessoas vieram reclamar comigo, ó, estão me ameaçando de morte porque o dinheiro que eu ganho aqui por semana mal dá para comer e eu não paguei a semana passada, o cara veio na minha cozinha da minha casa. E fez um selfie com a minha criança no colo. Nossa. Falando, se você não pagar a semana, sabe o que vai acontecer com você. Então, assim, infelizmente isso acontece. E não é só brasileiro, o chinês também vem e explora o chinês aqui. O cara do cartel de Sinaloa, esse é um problema que a gente vê diariamente, tá? De segurança pública. Do trem de Aragua, os caras vêm, tá? China tava fazendo muito isso, por isso que eles estão sendo caçados. Ele vem... Aí esse é o problema da rede social também, né? Então as pessoas têm Instagram, Facebook, eu tô aqui fazendo não sei o quê, ótimo. Aí o chinês lá, que é o operador da inteligência chinesa, vem pra cá, ele já tem o Facebook da pessoa, já sabe onde é a casa por geolocalização, já sabe tudo. Ele bate lá na padaria do cara, né? O cara é empreendedor, tem lá uma donut shop, né? Que é o vietnamita, né? Uhum. Opa, tudo bem? Você tem o donut shop, né? Legal. Ele sabe que ele tá ilegal. Sabe. E ele fala assim, sexta-feira eu passo a pegar meu rego, tá? Se você não der meu rego, sua mãe que tá lá na China morando, seu primo aqui, ó, endereço de todo mundo, vem pegar meu rego. Extorsão, amigo. Hoje já se sabe que os cartéis narcoterroristas, 75% da renda deles vem de extorsão. Aluguel de gatonete, né, da TVNet, aluguel de gás, aluguel de, não sei o que, até pedágio, né, para poder entrar e passar. E a extorsão já é mais lucrativo, 25% apenas do lucro dessas organizações, que é Sinaloa, PCC, CV, Trem de Aragua. Nos Estados Unidos também tem outras gangues, gangue chinesa, a máfia Yakuza, a máfia Rússia. Olha o que a gente lida, né? Com a segurança pública. Mas você acha não é fácil. Você acha que, como na segurança pública, quando se trata de segurança, todos os países e continentes eles podem se interligar para se unir em prol do bem? Né? Fica ali com algumas divergências, tudo bem. Mas você já imaginou se é possível, na sua opinião, todos esses cartéis aí de forma internacional se unirem também? Ou eles já têm essa ligação uns com os outros de um transferir um pouco de poder para o outro? Adorei essa pergunta. Túlio, onde é que você achou esse cara, hein? Da mesma maneira que existe uma Interpol, que é uma International Police, existe um intercartel. Com certeza. Uau. As pessoas... Não sou eu que estou falando. São 18 elementos brasileiros que foram presos em Massachusetts, do PCC, trazendo armas e fentanil, inclusive, para os Estados Unidos. Você tem Trem de Aragua dentro dos Estados Unidos. Você tem mais de 56 diferentes cartéis dentro dos Estados Unidos, de vários países do mundo. País que você nem imagina. Cartel lá da Nigéria, cara, que pega os nigerianos aqui e tá extorquindo os nigerianos. É pesado. Aqui. Então os caras fazem o quê? Olha só, território aqui é meu, tá? Você não mexe aqui comigo, eu não mexo com você aqui. Ontem mesmo eu estava vendo entrevista de um agente do FBI que a China fez um acordo com o cartel de Sinaloa
na Califórnia, ali na área de Fresno, eles têm cidades que são controladas pelo cartel chinês, sob acordo de que a China traz os produtos base do fentanil, não mexe com eles, e na cidade o chinês não vai lá e atacar outra cidade que é do cartel de Sinaloa. Ou seja, dentro da Califórnia, você tem cidades dominadas, né? Não é que nem no Brasil, território dominado, mas a extorsão e a venda de drogas é privada daquele grupo. Os Estados Unidos, se o Trump não entrasse, não fosse eleito, os Estados Unidos estavam caminhando a passos largos para ter igual ao Brasil, onde eles têm territórios fechados, onde tem barricadas e a polícia não entra. Isso ainda não existe nos Estados Unidos. Ainda não existe. O Maurício, para o trabalhador de bem, aquele que está aqui há 5, 10 anos, que paga seus impostos, que tem um IT number, que está aqui nos Estados Unidos, você acha que o Trump pode ver alguma... Eu sei que já saíram alguns tipos de projetos para regularizar essas pessoas. Você acha que nesses próximos meses ou dentro do projeto do governo Trump existe algo já para regularizar essas pessoas que já estão fora de status aqui, ou isso é conversa para boi dormir? Não existe nada regularizado, mas também não é conversa para boi dormir. Eu explico. Você tem a questão de você enforçar a retirada de elementos violentos dos Estados Unidos, que estão ilegais dentro dos Estados Unidos, e infelizmente o dano colateral está sendo à vista de todo mundo. Eles entrarem em Home Depot, entrar em lugares, caçando uma pessoa e acaba levando 3, 4, 5, 10 pessoas que não estavam na lista de procurados, é real. Isso vai continuar. O fato é que o ano passado, só esse ano, o governo Trump conseguiu deportar 2 milhões de pessoas. É o maior número de deportação da história dos Estados Unidos. Literalmente em massa. Sendo que desses 2 milhões, 500 mil, 600 mil foram deportados à força. Foram caçados, pegos, presos e deportados. Os outros 1 milhão e 400 foram voluntários. As pessoas estão sendo pagas, né? Parece que os Estados Unidos estão pagando 2 ou 3 mil dólares, dependendo do país, para você... Paga a tua passagem e ainda te dá um pichulacozinho para você ir embora para o seu país. Tem muita gente fazendo isso. Mas a questão eles sabem o tamanho da coisa. Você tem uma quantidade de imigrante muito grande nos Estados Unidos. Certos serviços, hoje, você não vai conseguir reindustrializar os Estados Unidos em 5 anos. Não vai conseguir antes de 5 anos. Não tem como expulsar todo mundo e manter as fábricas funcionando e reindustrializar. Não tem como. Eu vejo como essa botina na porta, ela serve por 2 coisas. Primeiro, botar medo botar medo nas pessoas e o maior número delas autodeportarem, que daí você não precisa gastar recurso policial, operação policial, e o dano colateral. E a imagem também pega muito, né? O dano político é maior até do que o dano colateral, certo? Isso é uma coisa. Mas a outra é você realmente ter um sistema começando a melhorar, como eu acabei de falar, 34% de redução de índices de criminalidade não é pouca coisa. Não, mas aí você começa a ganhar o quê? Começa a ganhar moeda de troca no Congresso. Para dizer assim, olha, viu como é importante isso? E aí, essa moeda de troca, eu creio que num segundo momento vai haver uma grande negociação no Congresso para se passar uma lei de imigração que o Trump queria fazer no primeiro governo. Você lembra disso? Eu né? lembro, sim. Na segunda semana de governo, ele sentou com o Chuck Schumer, o pessoal todo, e a Pelosi, e abriu para os repórteres. Lembra que o presidente nunca tinha feito isso? Aberto uma reunião para o repórter e falou, olha, eu estou aqui para aprovar uma lei de imigração. Tá com vocês. O que vocês decidirem fazer aqui em conjunto, eu assino embaixo. Mas era o Paul Ryan, que era o presidente do Congresso na época, era o Ryan, né? Republican Only Name, era contra o Trump, estava sabotando o Trump. Foi o que o Maia fez lá no Congresso Nacional Brasileiro com o Bolsonaro, certo? Ele estava lá para sabotar e não para ajudar. E eles acabaram não passando uma reforma migratória. Mas o Trump, ele tem hotéis e resorts, ele sabe, ele usa a mão de obra latina, ele tem muito apreço por essas pessoas, né? Sim. E ele sabe que vai chegar um momento que o pessoal vai fazer a conta. Fala, olha, não dá para mandar 40 milhões embora. Falam 26, mas a conta mesmo deve ser uns 40 milhões nos Estados Unidos. Mais de 12% são imigrantes ilegais. Então eles vão fazer um acordão. As pessoas, os malvadões já foram mandados embora. Sim. 1 ano, 2, 3 anos. E aí eles vão falar, olha, tá aqui, vamos fazer um acordo. O que pode ser para esses imigrantes que estão aqui? O que você pode indicar assim para eles já
terem algum tipo de registro, como a white number, pagar os seus impostos direitinho. O que pode ser assim? O que você pode indicar para esses imigrantes que estão aqui, que pensam e sonham em um dia se regularizarem aqui? Quais os caminhos, assim, medidas eles devem ali, de forma de prevenção, tomar certas prevenções até chegar a uma possível lei dessa e que ele possa estar preparado para... Olha, como representante legal, eu não posso me manifestar sobre a situação de ninguém que esteja ilegal aqui nos Estados Unidos, porque nem falar com alguém que esteja legal, porque eu estaria cometendo um crime, eu mesmo. Sim. Mas o fato é que existem pessoas legais nos Estados Unidos e as pessoas têm que procurar realmente cumprir as leis. Acho que é o principal de tudo. Você falou no 18 number e recolher imposto de renda e pagar imposto de renda é muito importante. Eu acho que num segundo momento, quando houver uma regularização, vai haver essa conversa de quem está aqui contribuindo, fazendo, né? Não tem passagem, né? Tá com o nome limpo, quando puxar um background. O quanto antes possível, as pessoas que têm aí uma certa afluência econômica, procurar um programa desse do Golden Card, que é o cartão, né, de investidor. Não sei se é $1 milhão ou 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares. Mas existiu de investidor, que é o EB5, que é $1 milhão de dólares. $1 milhão, né? Então, assim, eu sei que para muita gente não é uma realidade. Eu mesmo passei por essa realidade no início, não tem como. E pedir a Deus para que ilumine nossas autoridades, que o quanto antes possível esse acordão chegue e que eles entendam que as pessoas que estão aqui para contribuir tem que ser tratada diferentemente das pessoas que estão aqui como um peso para a sociedade. Que maravilha, gente, que maravilha mesmo. Esse é o Maurício Galante, né, vereador aqui no Texas. Maurício, muito obrigado pela sua participação aqui. Acredito que contribuiu muito para a comunidade brasileira que vai estar assistindo esse podcast. Pessoas que podem aí estar tendo todo tipo de informação sobre geopolítica, sobre o futuro aí do Brasil, Estados Unidos, Venezuela, China. Também um possível futurozinho ali que eu vi no ar dele, algo ali um pouquinho que os imigrantes podem sim ter, aquele que está fora dos estados aqui, uma esperança de transformar seu status de forma legal aqui. Maurício, mais uma vez, muito obrigado, parabéns, cara, pela sua história, pelo que você representa para a comunidade brasileira, não só no Texas, mas aqui nos Estados Unidos. Parabéns pela sua guerra, parabéns pelas suas vitórias, e eu tenho certeza que você vai ainda mais longe. Você é um cara que não para. Por acaso, eu fico lisonjeado de ter sido convidado e estou à disposição, vocês sabem, lá na prefeitura de Arlington, convidar os brasileiros para continuarem vindo visitar Arlington. Arlington é uma pedra preciosa desconhecida ainda, né? Sim. Nós teremos aí 15 de março a Fórmula Indy, o circuito de rua entre os dois estádios. Então a Fórmula Indy é Grand Prix of Arlington. Tem também o PBR, as finais da PBR vindo e 9 jogos da Copa do Mundo com uma semifinal lá em Arlington. Maurício, meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. É isso daí. E é isso daí, gente. Esse foi mais um episódio aqui do PoeiraCast, tá? Então você que levantou a blusa aqui, que saiu a poeira, que veio de baixo, sujo, e quer aprender mais coisas, informações, tudo sobre o Texas e os Estados Unidos, aqui a gente vai conversar sobre política, sobre imigração, sobre construção, sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre rodeio, sobre comunicação, sobre absolutamente tudo. Então fica ligado hoje, o primeiro PoeiraCast, o primeiro podcast de Dallas, Texas.